dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Que alegria e que privilégio poder estar com você nesta manhã abençoada de 31 de agosto de 2025. Eu declaro desde já que a paz do Senhor Jesus envolva a sua mente, que a presença dele enche o seu coração e que a glória de Deus cubra a sua casa. Que cada passo seu neste dia seja guiado pela mão do Pai, e que cada decisão seja iluminada pela sabedoria do Espírito Santo. Quero te lembrar de uma verdade muito importante: você não está aqui por acaso. Não foi uma coincidência você abrir esta oração, não foi obra do acaso você chegar até esta palavra. O próprio Espírito Santo conduziu os seus passos, porque ele sabia que hoje você precisava ouvir exatamente o que ele tem para te dizer. Ele preparou este momento para renovar a sua esperança, reacender a sua fé e fortalecer a sua vida espiritual. Talvez você tenha acordado com o coração pesado, preocupado com as lutas que está enfrentando, cansado de carregar tantos fardos. Talvez você esteja em busca de respostas que ainda não chegaram, de portas que ainda não se abriram, de milagres que parecem demorados. Mas deixa eu te dizer algo: o mesmo Deus que sustentou você até aqui é o Deus que vai te levar até o fim. Ele não abandona os seus filhos, ele não desiste de você, ele não falha nas suas promessas. Hoje, o Senhor quer encher a sua alma de paz. Ele quer te lembrar que, ainda que o mundo ao seu redor esteja em turbulência, você pode descansar nos braços dele. Ainda que os ventos soprem contrários, ele continua sendo seu refúgio seguro. Ainda que as pessoas falhem, ele continua sendo fiel. Então, meu irmão e minha irmã, abra o seu coração agora. Coloque diante de Deus as suas ansiedades, entregue a ele seus medos, confie a ele os seus sonhos. Respire fundo e sinta a presença dele neste exato momento. Porque eu creio que este dia 31 de agosto de 2025 será um divisor de águas na sua vida. Será um dia em que você experimentará a bondade do Senhor de uma forma especial, um dia em que você verá que a mão de Deus nunca deixou de estar sobre você. Glória a Deus! Pessoa feliz levantando as duas mãos. Jesus disse em João 10:11, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Que declaração extraordinária! Aqui, o Senhor não se apresenta como um governante distante, nem como um chefe severo, mas como um pastor amoroso. Um pastor que conhece cada ovelha pelo nome, que sabe de cada detalhe da sua vida, que entende as suas dores, que se importa com as suas fraquezas e que caminha com você em cada passo. O bom pastor não é como o mercenário que só está presente quando tudo está bem, mas que foge diante do perigo. Jesus não é assim. Ele não abandona as suas ovelhas no vale escuro, não as deixa sozinhas quando os lobos aparecem. Pelo contrário, ele se coloca à frente, ele protege, ele defende, ele se entrega. E foi exatamente isso que ele fez na cruz, deu a sua vida por amor a nós. Meu irmão, minha irmã, pense no que isso significa. O Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, escolheu se tornar homem para andar entre nós, para sentir as nossas dores, para carregar os nossos pecados, para suportar a cruz no nosso lugar. Ele é o bom pastor que se deitou na porta do aprisco para que nenhuma ovelha se perdesse, para que nenhum inimigo pudesse entrar e destruir o seu rebanho. E o cuidado do bom pastor não se limita ao passado, não ficou apenas na cruz. Hoje, ele continua cuidando de você. Ele guia você com a sua voz mansa, dizendo: este é o caminho, ande por ele. Ele conduz você às águas tranquilas quando a alma está cansada. Ele restaura as suas forças quando você pensa que não vai aguentar. Ele vai atrás da ovelha perdida quando você se afasta. E, quando encontra, não a acusa, não despreza, ele a coloca nos ombros e a traz de volta para o aprisco. Talvez hoje você se sinta uma ovelha ferida, machucada, cansada. Talvez tenha se perdido no caminho, tomado decisões erradas, se afastado da presença de Deus. Mas saiba, o bom pastor nunca desistiu de você. Ele continua te chamando pelo nome. Ele continua procurando você no vale, no deserto, no esconderijo da sua dor. Ele está pronto para te carregar de volta e te dar descanso. E essa é a grande diferença: nós não seguimos um Deus distante, inacessível, frio. Nós seguimos um pastor que é íntimo, que nos conhece de perto,
que caminha conosco em cada detalhe. Ele não apenas nos observa de longe, mas está ao nosso lado em cada passo, cuidando, guardando, conduzindo. Por isso, receba esta verdade nesta manhã: você não é apenas mais um no meio da multidão. Você é uma ovelha amada, escolhida e guardada pelo bom pastor. Ele conhece a sua voz, ele sabe o seu nome, ele entende o que você sente. E porque ele deu a vida por você, você pode viver com a certeza de que nunca estará sozinho. Aleluia! Pessoa feliz levantando as duas mãos. Talvez você se sinta sozinho hoje. Talvez tenha a sensação de que ninguém se importa com você, de que ninguém entende de verdade a dor que você carrega no coração. Pode ser que, ao seu redor, haja muitas pessoas, mas por dentro você se sinta abandonado, perdido em meio aos problemas, cercado por situações que parecem não ter saída. Mas eu quero que você receba esta verdade: o bom pastor conhece você pelo nome. Aleluia! Ele não apenas te conhece como parte de uma multidão, mas sabe quem você é de forma única e pessoal. Ele conhece a sua história, os seus sonhos, as suas lutas. Ele sabe de onde você veio, por onde tem caminhado, quantas lágrimas você já derramou escondido, quantas noites você passou sem conseguir dormir. Ele conhece até mesmo os pensamentos que você não conseguiu colocar em palavras. E mais, o bom pastor não apenas conhece, mas também se importa. Ele não olha para a sua dor como se fosse algo pequeno. Ele não despreza o peso que você sente. Pelo contrário, ele se inclina, ele se aproxima, ele caminha ao seu lado. Mesmo quando você não percebe, ele está lá. Mesmo quando você não sente, ele está cuidando. A Bíblia diz no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Repare, o salmista não disse que nunca passaria por vales escuros, mas afirmou que mesmo no vale, a presença do Senhor seria suficiente. O vale pode ser escuro, mas o bom pastor é a luz que guia os nossos passos. O vale pode ser perigoso, mas o bom pastor está ao nosso lado para nos defender. O vale pode ser solitário, mas o bom pastor nunca nos deixa caminhar sozinhos. Talvez o seu vale hoje seja a doença que insiste em ficar. Talvez o seu vale seja a crise financeira que sufoca. Talvez seja a solidão, o medo, a ansiedade, a luta dentro da própria mente. Mas o bom pastor está com você aí mesmo, nesse vale. Ele não espera você sair para depois aparecer, ele entra no vale junto com você, pega pela mão e conduz até águas tranquilas. E sabe o que é mais lindo? Ele não apenas te guia, mas também te protege. A vara do pastor servia para afastar os lobos, e o cajado servia para trazer a ovelha de volta quando ela se desviava. Assim também é com Jesus, ele luta contra tudo que se levanta contra você, e quando você se perde, ele vem e te resgata. Portanto, meu irmão, minha irmã, não tema o vale em que você está passando. Não pense que o silêncio de Deus é ausência. Não acredite na mentira do inimigo que diz que você está sozinho. O bom pastor está ao seu lado. Ele te chama pelo nome, te sustenta com o seu amor e vai te conduzir em segurança até a vitória. Glória a Deus! Pessoa feliz levantando as duas mãos. O salmista Davi declarou com toda a convicção da sua alma: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Que frase poderosa! Mas entenda, meu irmão, minha irmã, Davi não estava falando isso porque vivia uma vida fácil, sem problemas. Pelo contrário, Davi conhecia a dor da rejeição, da perseguição, da solidão. Ele havia sido esquecido pela própria família, rejeitado pelos irmãos, perseguido pelo rei Saul, e muitas vezes precisou se esconder em cavernas para não ser morto. E mesmo assim, no meio de tantas dificuldades, ele pôde declarar com confiança: nada me faltará. Como alguém que está fugindo pela vida, dormindo em desertos, comendo do pouco que encontra, pode dizer que não falta nada? É porque Davi havia entendido um segredo: quando temos a presença de Deus, temos tudo. Para o mundo, abundância é ter dinheiro, é ter bens, é ter posição.
Mas para quem conhece o Senhor, abundância é saber que, ainda que falte tudo por fora, a presença dele por dentro é suficiente para nos sustentar. Davi sabia que, mesmo sem trono, sem coroa, sem exército, ele tinha o que mais importava, o cuidado constante do bom pastor. E é por isso que essa mesma promessa se estende a você hoje. Talvez falte dinheiro, talvez falte saúde, talvez falte reconhecimento, talvez falte apoio humano. Mas se você tem Jesus, você tem o essencial. Porque o dinheiro pode acabar, os amigos podem ir embora, a saúde pode fraquejar, mas a presença de Deus nunca falha. Quando Davi disse nada me faltará, ele não quis dizer que nunca passaria por dificuldades. O que ele quis dizer é que em meio a todas as dificuldades, Deus sempre proveria aquilo que era necessário. Sempre haveria força para continuar, paz em meio à guerra, esperança em meio à dor, direção em meio à confusão. E é isso que eu declaro sobre a sua vida nesta manhã de 31 de agosto de 2025. O Senhor é o seu pastor, e nada lhe faltará. Você não vai viver de escassez espiritual. Você não vai ser derrotado pela ansiedade. Você não vai ser consumido pelo medo. Porque o pastor está cuidando de você. Assim como Davi experimentou o cuidado de Deus no deserto, você também vai experimentar. Assim como Davi viu o Senhor livrá-lo dos leões, dos ursos e de Golias, você também verá o Senhor te livrando dos gigantes da sua vida. Assim como Davi foi sustentado quando parecia não ter saída, você também será sustentado. Receba essa palavra e declare com fé: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não como uma frase decorada, mas como uma convicção profunda de que a presença de Deus é suficiente. Ele é a sua provisão, Ele é a sua força, Ele é a sua paz, Ele é tudo o que você precisa. Aleluia! Pessoa feliz levantando as duas mãos. Meu irmão, minha irmã, nesta manhã eu quero te convidar a dar um passo de fé. Permita-se ser guiado pelo bom pastor. Quantas vezes nós insistimos em caminhar sozinhos? Pensamos que sabemos o melhor caminho, tentamos controlar tudo com a nossa força, com a nossa inteligência, com os nossos recursos. Mas, cedo ou tarde, percebemos que sem a direção de Deus nós acabamos entrando em becos sem saída, carregando fardos que não conseguimos suportar e nos perdendo no meio das próprias escolhas. O bom pastor conhece o caminho. Ele vê o que nós não vemos, ele sabe o que nós não sabemos, ele enxerga muito além do presente. Ele conhece cada curva da estrada, cada vale que parece perigoso, cada montanha que precisa ser escalada. E se nós deixarmos que Ele nos guie, Ele nos levará sempre pelo melhor trajeto, não necessariamente o mais fácil, mas aquele que nos conduz à vida abundante. Não insista em caminhar sozinho. Não lute apenas na sua força, porque a sua força tem limite, mas a força do Senhor é infinita. Entregue seus passos a Jesus, confie os seus sonhos a Ele, entregue o seu coração, os seus planos, os seus medos. Diga: Senhor, guia-me pelos teus caminhos, não pelos meus. Dirija minha vida segundo a tua vontade, não segundo os meus desejos. A palavra de Deus nos garante em Salmos 23:3 que o bom pastor nos conduz por veredas de justiça. Ele não nos leva para trilhas de confusão, de injustiça, de engano, mas sempre por caminhos que honram o seu nome. Às vezes, esses caminhos podem parecer estreitos, podem nos exigir renúncia, podem até ser incompreendidos pelas pessoas ao nosso redor, mas são os caminhos da vida verdadeira. E mais, Ele também nos conduz a águas tranquilas. Que imagem linda! Águas tranquilas falam de paz, de descanso, de refrigério para a alma. O bom pastor não apenas nos protege, ele também nos renova. Ele sabe quando precisamos de um tempo de descanso, quando precisamos parar para beber da sua presença, quando precisamos sentir de novo a paz que só Ele pode dar. Então, nesta manhã de 31 de agosto de 2025, faça essa escolha, não caminhar mais sozinho, mas deixar-se guiar pelo pastor que te ama. Não tente conduzir a sua vida no escuro, mas entregue o volante nas mãos daquele que é a luz do mundo. Se você se deixar guiar por Jesus, pode ter certeza, mesmo que o caminho seja difícil, você chegará em segurança, porque o pastor está à frente. Amém. Pessoa feliz levantando as duas mãos.
Senhor meu Deus e meu Pai, nesta manhã tão especial eu amo a minha voz a de cada irmão e irmã que está comigo em oração. Nós nos apresentamos diante do Senhor com corações humildes e agradecidos, porque reconhecemos que o Senhor é o nosso bom pastor e nada nos faltará. Obrigado, Pai, porque a Tua presença é suficiente para sustentar a nossa vida, porque o Senhor cuida de cada detalhe e porque nunca nos deixa sozinhos em nenhuma situação. Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti como ovelhas que precisam da direção do pastor. Conduze os Teus filhos neste dia. Ilumina os caminhos que devem ser trilhados, dá sabedoria para cada decisão, discernimento para cada escolha, e fecha todas as portas que não vêm do Senhor. Livra-nos dos enganos, dos atalhos perigosos, das armadilhas do inimigo. Segura firme na nossa mão e guia-nos em segurança pelas veredas da justiça, para que o Teu nome seja glorificado em tudo. Senhor, consola os corações aflitos. Há muitos aqui que têm carregado fardos pesados demais, dores escondidas que ninguém vê, lágrimas derramadas em silêncio. O Senhor é o Deus que enxuga as lágrimas, que sara as feridas, que transforma a tristeza em alegria. Pai, visita agora cada coração entristecido e derrama bálsamo de cura e de paz. Cura também os enfermos, Senhor. Visita aqueles que estão em hospitais, em casas, em leitos de dor. Toca nos corpos físicos, restaura a saúde, devolve o vigor. Mas toca também nas doenças da alma, ansiedade, depressão, medo, solidão. Que cada coração enfermo seja curado pelo poder do nome de Jesus. Pai, eu oro pelos que estão desanimados da fé. Levanta os caídos, renova os cansados, fortalece os que estão prestes a desistir. Derrama sobre eles uma unção fresca de coragem e perseverança. Que cada pessoa que ora comigo nesta manhã sinta o Teu Espírito Santo trazendo fogo novo, esperança nova, ânimo novo. Visita os lares, Senhor. Onde havia brigas, traga reconciliação. Onde havia silêncio frio, traga diálogo cheio de amor. Onde havia divisão, traga unidade. Que cada casa aqui representada se torne um altar de adoração, um lugar de paz, de harmonia e de alegria no Espírito Santo. E acima de tudo, Senhor, derrama sobre nós a Tua presença. Porque mais do que bênçãos materiais, mais do que respostas imediatas, o que mais precisamos é de Ti. Quando temos a Tua presença, temos tudo. Por isso, caminha conosco neste dia 31 de agosto de 2025. Que cada passo, cada respiração, cada palavra seja guiada pelo Teu Espírito. Nós Te louvamos, Senhor, e já Te agradecemos pela vitória que está sendo liderada. Toda honra, toda glória e todo louvor pertencem somente a Ti, hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus e aleluia. Pessoa feliz levantando as duas mãos. Meu irmão, minha irmã, receba esta verdade em seu coração. Você não está sozinho e nunca estará. O bom pastor caminha ao seu lado todos os dias, guia cada passo que você dá e jamais permitirá que você se perca no caminho. Ele te conhece pelo nome, conhece os detalhes da sua vida e está pronto para segurar a sua mão quando as forças faltarem. Mesmo que você atravesse vales escuros, Ele estará lá. Mesmo que os ventos soprem fortes, Ele estará firme ao seu lado. Mesmo que as pessoas te abandonem, o Senhor jamais vai te abandonar. Ele é fiel para cumprir cada promessa, Ele é fiel para te sustentar até o fim. Por isso, antes de encerrar, eu quero te convidar a declarar publicamente a sua fé. Escreva aqui nos comentários: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará à cruz. Quando você declara isso, você não está apenas repetindo um versículo conhecido. Você está proclamando sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre o seu futuro que a presença de Deus é suficiente. Essa frase se torna uma semente de fé plantada no seu coração e no mundo espiritual, e ela vai produzir frutos de confiança e esperança. E eu declaro sobre você, que neste dia 31 de agosto de 2025, a provisão do bom pastor te alcance em todas as áreas. Que Ele te conduza com segurança, que Ele proteja a sua família, que Ele fortaleça os seus passos, que Ele abra portas que ninguém pode fechar. Que você viva milagres concretos e termine este dia reconhecendo: o Senhor esteve comigo em cada detalhe.
Meu irmão, minha irmã, descanse no cuidado do pastor que deu a vida por você. Camine com a certeza de que nada, absolutamente nada, poderá faltar quando o Senhor é quem cuida de você. Um grande abraço cheio do amor de Cristo. Fique na paz de Jesus e até a nossa próxima oração. Glória a Deus, aleluia. Pessoa feliz levantando as duas mãos. Que o Senhor abençoe poderosamente o seu dia 31 de agosto de 2025. Que desde os primeiros instantes da manhã até o momento em que você deitar a cabeça no travesseiro à noite, a presença do bom pastor seja perceptível em cada detalhe. Que você sinta a mão dele guiando os seus passos, a voz dele direcionando as suas decisões e o amor dele fortalecendo o seu coração. Eu oro para que este dia não seja apenas mais um na sua agenda, mas que seja um marco de vitória, um dia em que você possa testemunhar o cuidado fiel de Deus. Que você veja portas se abrirem onde antes só havia paredes. Que você receba respostas que já estavam sendo preparadas no céu. Que você experimente milagres grandes e pequenos que vão confirmar: o Senhor está contigo. Que a paz de Cristo, aquela que excede todo entendimento humano, guarde a sua mente contra a ansiedade e guarde o seu coração contra o medo. Que a alegria do Senhor seja a sua força quando você se sentir fraco. Que a esperança do céu seja o combustível da sua alma quando as circunstâncias tentarem te desanimar. E que neste dia 31 de agosto de 2025 você possa declarar com os seus lábios e com a sua vida: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Porque quem tem Jesus, tem tudo. Quem tem o bom pastor, nunca está sozinho. Quem caminha com ele, pode enfrentar qualquer vale, qualquer tempestade, qualquer desafio, porque a vitória já está garantida. Meu querido irmão, minha querida irmã, descanse nesta promessa. O pastor que deu a vida por você continua velando por cada passo seu. Ele não perde você de vista nem por um segundo. Um grande abraço cheio do amor de Cristo. Fique na paz que só Jesus pode dar, e até a nossa próxima oração. Glória a Deus, aleluia. Pessoa feliz levantando as duas mãos.